Um salto no tempo. O fascínio da viagem no tempo. A ideia de viajar no tempo tem cativado a humanidade por séculos. Imagine entrar em uma máquina e ser transportado para outra época. Talvez você andasse entre dinossauros ou discutisse filosofia com Sócrates. A viagem no tempo inflama nossa imaginação. Ela nos permite explorar o passado e sonhar com o futuro. Embora a ideia pareça confinada ao reino da ficção científica, cientistas têm ponderado suas possibilidades, borrando as linhas entre fantasia e realidade. O fascínio da viagem no tempo reside em seu potencial para desvendar os mistérios da história, testemunhar eventos cruciais ou até mesmo reescrever arrependimentos pessoais. É um conceito tentador que se conecta com nossos desejos mais profundos de explorar o desconhecido, alterar nossos destinos e entender nosso lugar na grande tapeçaria do tempo. Tempo, o tecido da nossa existência. Para compreender as complexidades da viagem no tempo, precisamos primeiro entender a natureza do próprio tempo. Experimentamos o tempo como uma progressão linear, uma marcha constante do passado através do presente para o futuro. Os momentos fluem continuamente, um após o outro, dando-nos a percepção de uma corrente contínua e irreversível. No entanto, nossa percepção cotidiana do tempo pode não contar toda a história. Os físicos descrevem o tempo como uma dimensão, entrelaçada com as três dimensões do espaço para formar um tecido quadridimensional chamado espaço-tempo. Este conceito, proposto pela primeira vez por Hermann Minkowski, revolucionou nossa compreensão do universo e lançou as bases para as teorias revolucionárias de Einstein. A revolução de Einstein, distorcendo o tempo e o espaço. A teoria da relatividade de Albert Einstein quebrou nossa visão newtoniana de um tempo estático e absoluto. Einstein revelou que o tempo não é uma constante, mas uma entidade variável, influenciada pela gravidade e pelo movimento relativo. Uma das implicações mais alucinantes de sua teoria é a dilatação do tempo. A dilatação do tempo sugere que o tempo passa mais devagar para objetos que se movem em altas velocidades em relação a um observador estacionário. Este efeito, embora insignificante em velocidades cotidianas, torna-se cada vez mais significativo à medida que um objeto se aproxima da velocidade da luz. As descobertas de Einstein abriram a possibilidade de viajar no tempo, pelo menos em uma direção, para o futuro. Uma jornada para o futuro, surfando nas ondas do tempo. Viajar para o futuro, embora aparentemente fantasioso, encontra fundamento nas teorias de Einstein. O paradoxo dos gêmeos, um experimento mental, ilustra esse conceito. Imagine dois gêmeos, um permanecendo na Terra e o outro embarcando em uma viagem espacial em alta velocidade. Devido à dilatação do tempo, o tempo passaria mais devagar para o gêmeo viajante em comparação com o gêmeo que ficou na Terra. Após o retorno do viajante, ele teria envelhecido menos do que seu irmão gêmeo, efetivamente tendo dado um salto para o futuro. Este cenário, embora simplificado, destaca o potencial da viagem no tempo para o futuro através da manipulação da natureza relativa do tempo. Seção 5. O passado indisponível, paradoxos e possibilidades. Enquanto viajar para o futuro encontra alguma base na teoria científica, viajar para o passado apresenta uma caixa de Pandora de paradoxos e complexidades. Um dos mais famosos é o paradoxo do avô, que questiona a consistência lógica de alterar eventos passados. Imagine viajar no tempo para impedir que seus avós se conhecessem. Essa ação impediria seu nascimento, tornando sua viagem no tempo impossível em primeiro lugar. Tais paradoxos destacam as potenciais contradições e inconsistências lógicas inerentes ao conceito de viagem no tempo para o passado. Seção 6. Buracos de minhoca, atalhos. Através do espaço e do tempo, apesar dos desafios, o fascínio de viajar para o passado persiste.
levando os cientistas a explorar construções teóricas como os buracos de minhoca. Buracos de minhoca são túneis hipotéticos que conectam dois pontos distantes no espaço-tempo, potencialmente permitindo atalhos através de vastas distâncias cósmicas ou até mesmo através do próprio tempo. No entanto, a existência de buracos de minhoca permanece puramente teórica. Criar e estabilizar tais estruturas exigiria matéria exótica com densidade de massa-energia negativa, um conceito que ainda não foi observado ou criado em nenhum laboratório. Embora intrigantes, os buracos de minhoca permanecem objetos especulativos no reino da física teórica. Seção 7. A busca por evidências. Navegando pelo desconhecido. Apesar da falta de evidências concretas para a viagem no tempo, a busca continua. Os cientistas estão constantemente expandindo as fronteiras do nosso conhecimento da física, procurando por quaisquer pistas ou anomalias que possam sugerir a possibilidade de manipular o tempo. Alguns pesquisadores exploram o reino quântico, onde as leis da física, como as conhecemos, se desintegram. Outros investigam a natureza dos buracos negros, regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar, potencialmente guardando segredos dos mistérios do tempo. Seção 8. Dilemas éticos. Manipulando a linha do tempo. A possibilidade de viajar no tempo levanta questões éticas profundas. Se ganhássemos a habilidade de alterar o passado ou o futuro, quais consequências poderiam advir? O potencial para consequências não intencionais, paradoxos e interrupções na ordem natural do tempo é uma preocupação séria. As implicações éticas da viagem no tempo se estendem para além das ações individuais. A capacidade de manipular o tempo poderia ter implicações sociais e até existenciais de longo alcance, o que nos leva a considerar a responsabilidade que acompanha tal poder. Seção 9. Viagem no tempo na ficção científica, alimentando nossa imaginação. Enquanto os cientistas lidam com as dimensões teóricas e éticas da viagem no tempo, os escritores de ficção científica exploram esses temas há décadas. Da Máquina do Tempo de H.G. Wells às complexidades de Volta para o Futuro, a ficção científica fornece uma plataforma para explorar as possibilidades e consequências da manipulação do tempo. Essas histórias, embora fictícias, muitas vezes servem como experimentos mentais, levando-nos a considerar as implicações dos avanços científicos e seu potencial impacto na humanidade. A ficção científica, à sua maneira, contribui para o diálogo contínuo sobre a viagem no tempo, borrando as linhas entre a imaginação e a investigação científica. Seção 10. A pergunta sem resposta. Um dia conquistaremos o tempo. A questão de saber se a viagem no tempo algum dia será possível permanece sem resposta. Embora o conceito atualmente resida no domínio da especulação e da física teórica, a busca por entender o tempo e seus segredos continua a impulsionar a exploração científica. Será que um dia desvendaremos os segredos da viagem no tempo, ou ela permanecerá para sempre um sonho distante? Somente o tempo, o próprio tecido da nossa existência, detém a resposta. Até lá, a busca para desvendar os mistérios do tempo continuará a cativar nossas imaginações e inspirar descobertas científicas.